um estudo-mensagem que talvez nos confrontará em algumas questões, em algumas coisas. Romanos 14, de 1 a 12. Bem provável, continuaremos ele semana que vem. Hoje nós temos um início do assunto e o como lidar com esse assunto também, talvez, se Deus permitir, próximo domingo à noite leremos de 13 a 23. Então, uma mensagem praticamente em duas partes. Romanos 14, de 1 a 12. Por favor, fique atento à palavra do Senhor. Eu lerei aqui na minha versão século 21, você pode acompanhar em sua Bíblia. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e o outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come, não despreze quem não come, e quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver. Aí tem dois pontos aqui na minha Bíblia, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos orar. Senhor, livra-me de mim mesmo, ou cada membro aqui do seu próprio coração, para que a tua palavra pura, da parte do Senhor, traga ensinamentos para a honra e glória do teu nome. Fala a cada um de nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto que nós lemos, igreja, interessante, né? Tem alguns aspectos aqui que você fala, puxa, mas, né? Onde nós vamos chegar com essa história, com o que nós temos aqui? Esse texto está tratando de uma tensão quando Paulo escreve à igreja em Roma. Há uma tensão aqui, os irmãos notaram alguma dificuldade? Um grupo não come algumas coisas, pois eles entendem que dessa forma estão sendo assim aprovados pelo Senhor. Então eu não como, aí eu tenho uma lista de coisas que eu não como e dessa forma Deus me aceita melhor. Outro grupo entende que em Cristo há liberdade. Então ele compreende que comer ou não comer, isso não influencia na fé cristã. Isso dentro da igreja, no meio de crentes. Nós estamos trabalhando aqui judeus, cristãos e gentios. É por isso que eu disse que há uma tensão envolvida aqui. Então nós vamos nessa noite, igreja, verificar na palavra, como a palavra de Deus trabalha esse conceito e que lições nós tiramos para nós. Então vamos entender um pouco o texto que nós lemos. Eu creio que os irmãos aí já estão decifrando. Veja o verso 1 e 2. Aliás, primeiro versículo há uma recomendação. Acolhei o fraco na fé. Paulo faz essa menção. Então, esses conflitos envolvendo, no caso aqui, regras alimentares, está falando sobre comida, ou também de se guardar alguns dias especiais, e o judeu fazia isso muito bem, era natural numa congregação, esse conflito. Porque na congregação, na igreja, ela era composta por judeus cristãos, era composta por gentios, então, geralmente essas práticas, esses costumes, eles eram discutidos. Em algum momento, um gentio via lá o judeu não comendo carne, ele fala, mas que coisa, né? Você acha que isso tem problema? Aí o judeu olhava para o gentio, olha, ele come de tudo, mas que escândalo. Aí, dentro da igreja. Essa é a problemática que está acontecendo aqui. Primeira pergunta, igreja, quem que era o fraco na fé? Porque ele fala aqui, né? Acolhei o fraco na fé. Provavelmente eram esses judeus que
se converteram, os cristãos de Roma, eles não estavam dispostos a abrir mão, por exemplo, de algumas leis, como as regras alimentares. Eles não estavam dispostos a abrir mão, por exemplo, do sábado, ou de outros dias especiais. Então, algo do tipo, não, eu sou de Cristo sim, mas eu não vou tocar num defunto, porque isso vai me contaminar. Porque tocar num morto era uma coisa que, por exemplo, né? Então, no sábado não trabalho de jeito nenhum. Eu sou de Jesus, mas eu sei que isso aí, né? Lá fala que aliança perpétua, então eu não vou me envolver com essas coisas. Então, esses judeus cristãos, eles ainda não sabiam muito bem como se comportar em relação a essa nova aliança que foi inaugurada com Jesus. Tudo era muito novo para eles. Essa questão da vinda do Messias, de Jesus ser o Cristo, e eles ter que mudar isso dentro deles, era algo difícil, igreja, nós entendemos um pouco disso. Coloque isso no lugar, vamos nos transportar 2000 anos atrás, vivendo séculos sobre alguns ensinamentos, e chega Cristo dizendo, são novas todas as coisas. Isso não é tão simples mudar de uma hora para outra. Então, essa fé chamada de, talvez fraca ou imatura, ela não se desenvolveu a ponto de suportar algumas pressões externas. Ela não se desenvolveu ainda. Aliás, é o que nós lemos nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Volta a sua mão algumas páginas. Dá uma olhada em Romanos 9, de 1 a 5. Só para a gente poder criar o nosso pano de fundo. Para entender onde nós estamos pisando. Olha o que Paulo diz, Romanos 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito, de que tenho grande o quê? Tristeza e incessante dor no coração. Não tinha problema cardiológico, tá, gente? Aqui dor no coração é tristeza, é uma angústia. Verso 3, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor dos meus irmãos. Quem são esses irmãos? Judeus. Identidade com a raça. Meus parentes segundo a carne, está no verso 3. Verso 4, quem são eles? Eles são israelitas. E deles a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. E deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. Sabe o que está dizendo? Olha, do povo de onde veio Jesus, eles não creem nele. Os meus, da minha carne, meus irmãos judeus não creem no Messias. Eu preferiria ser amaldiçoado para que eles crescem em Jesus. Olha, irmãos, que amor, que entrega. Nós temos um problema aqui se desenvolvendo. Dá uma olhada em Romanos 10 agora, versos de 1 a 4. Romanos 10, de 1 a 4. Irmãos, o desejo, de novo ele fala, do meu coração, e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que eles sejam salvos. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. De que forma? Não comendo alguma coisa, guardando uma festa especial. Sabe aquelas regras? Eu vou chegar mais perto de Deus através do cumprimento de alguns mandamentos. Verso 3. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Entende? O que está em Romanos 14, Paulo já vem trabalhando lá em Romanos 9, 10. Igreja, só agora uma pausa aqui. Será que às vezes nós não fazemos isso também? Nós erramos, nós entristecemos o Senhor com os nossos pecados e nós procuramos formas de nos aproximarmos dEle. Você já fez isso? Não com arrependimento. Uma boa ação. Eu sei que eu pequei, então eu vou ler um livro todo da Bíblia essa semana. Eu vou participar de alguma atividade na igreja. Eu vou até dar uma oferta maior. É uma forma de tentar, assim, negociar com Deus, entre outras coisas, algum pecado.
parece que os judeus estavam assim, tendo esse conflito dentro de si. Não entendendo a questão do arrependimento, mas aceitando a Cristo, se apegando às coisas do passado. Dê uma olhada em Romanos 11, verso 6. Um outro versículo que reforça isso. Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. As obras, igreja, não nos colocam em posição de aceitos pelo Senhor. Não. O tanto quanto eu e você nos empenhamos em atividades da igreja, por exemplo, isso não caracteriza que eu estou devoto, estou íntimo com Deus. De forma alguma. Então o apóstolo Paulo está preparando um terreno, nos Romanos 10, 9, 10 e 11, talvez o 12, ele está preparando um terreno para onde ele quer chegar no capítulo 14. E eu diria que poderíamos escrever uma frase bem grande, depois de a gente entender o que está acontecendo. Com que motivação nós fazemos o que fazemos? É isso que ele trabalha com a igreja em Roma. Ele está dizendo para os irmãos que são os judeus cristãos na igreja, convertidos, e para os gentios, os não judeus. Olha, qual que é a motivação de vocês? Vocês estão perdendo tempo, preocupados, se um está comendo o que o outro não está comendo. Se um está guardando o sábado, o outro não está guardando o sábado. Qual é a motivação? Por que vocês fazem o que fazem? Um exemplo, igreja, que nós podemos mencionar, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que alguém anteriormente adorava ídolos. Alguém tinha devoção por imagens, por ídolos. A pessoa entende em determinado momento que Cristo o salvou pela fé e os ídolos não têm um poder verdadeiro. Não tem. Mas, por conta de uma antiga crença, por anos talvez em sua mente, a pessoa pode ficar extremamente chocada se, por exemplo, comer uma carne sacrificada a ídolos. Vou ter que vomitar, porque agora eu comi essa... O passado intenso, a pessoa se converte, mas ainda a fé não está madura, e ele soube que comeu uma carne que foi sacrificada a ídolos, e isso pesa em sua consciência. A questão, igreja, não era tanto esses aspectos, eu diria, externos do judaísmo, como se eles tivessem que deixar de lado totalmente os costumes, as tradições. Mas o problema que nós encontramos aqui, essa tensão em Romanos 14, estava quando eles se apegavam às regras, aos costumes, às tradições, como uma prática que levava eles a uma posição melhor diante de Deus. Não, se eu guardar o sábado, Deus é eu e o Senhor. Se eu não comer determinada carne, então o Senhor vai me aceitar. Se eu não fizer, aí o Senhor... Esse era o problema que estava acontecendo. Sabe o que o Carlos Oswaldo diz sobre esse assunto? Preferências pessoais em questões de liberdade não determinam a devoção. Preferências pessoais não determinam a devoção de um indivíduo diante de Cristo. Carlos Oswaldo diz: nós não temos condições de fazer avaliações humanas, somente caberá para o juízo divino. Só Deus. Por isso que Paulo menciona no final, de Romanos, do que nós lemos: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nessas questões, daquele que se apresenta perante o Senhor, que não está comendo, e o outro come sua verdura, sabe que Paulo fala: olha, isso aí, entregue isso para o Senhor. Não fiquem brigando por essas questões. Não fique preocupado se um bate palma, se outro não bate palma. A gente às vezes fica preocupado com questões secundárias e atrapalham as primárias. Não é... A preocupação é com doutrina, não com questões. A igreja estava se preocupando com questões e que estavam tirando foco das principais. Talvez Paulo abordaria essa questão nos nossos dias, que eu mencionei, ou outras tantas que aparecem. Na igreja, ele se preocupa: olha, parem, isso vai ser entregue ao Senhor. Como que você pode julgar a devoção do outro pelo que ele está fazendo ou não está fazendo?
Deixa marcado aqui, abra um pouco lá em Atos 16. Atos 16. Temos um episódio interessante aqui. Como Paulo foi transformado pelo Senhor. Que sabedoria, né? Atos 16, dos versos 1 a 3. Nós temos o começo aqui de Timóteo. Que bonito esse trecho da palavra, viu? Atos 16, de 1 a 3. E chegou também a Derbe e Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam o quê? Bom testemunho dele. E Paulo queria que ele, quem? Timóteo, o acompanhasse. Isso é discipulado. Está tutoriando aí. Está cuidando. Tomou então e fez o quê? O circuncidou. Precisava como cristão, como crente? Não. Mas o que nós temos aqui? Por causa dos judeus que viviam na região. Porque todos sabiam que o seu pai era grego. Aqui diz a igreja que Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Para os judeus, ele era tão mestiço como um samaritano. Então, já não era raça pura. Timóteo, aquele que haveria de se tornar o mais importante companheiro do ministério de Paulo. É esse Timóteo. E Paulo sabia que ele não poderia entrar numa sinagoga acompanhado de um jovem não circuncidado. Igreja, o que nos chama a atenção? Por Cristo, ele não precisaria ser circuncidado. Mas o alvo de Paulo era falar de Cristo aos judeus. Quando cheguei em Atos, esse texto me confrontou. Como às vezes nós temos que abrir mão de nós mesmos para que algo mais sublime aconteça. Algo mais especial. Às vezes, igreja, nós precisamos ir além dos nossos deveres em benefício do reino de Deus. Igreja é abrir mão mesmo de questões secundárias. O pastor Helder Cardim, nós respeitamos bastante, ele é reitor da Palavra da Vida, ele dá aula no CTL. Eu não sei quantos estavam naquela reunião que nós fomos na segunda-feira. Ele disse que um dia ele chamou a atenção do filho dele. Eu não sei o que ele estava fazendo, eu não lembro qual que era a situação. E foi assim: filho, não faça mais isso. Aí o filho ele perguntou: pai, você não gosta ou é pecado? Lembra, quem estava nessa aula? Lembra, Mayumi? Lembra, Edgar? Aí o filho falou assim: o pai falou assim: filho, me perdoa, pode fazer. Porque não era pecado, era apenas um gosto que não era do pai. Será que nós conseguimos às vezes separar as coisas nesse crivo? E o pai pediu perdão para o filho, porque ele apenas fez algo que não era do gosto do pai, mas que também não era pecado, era algo diferente. Diferente. Apenas para um cuidado nosso, igreja. Então você tem um amigo, aí a gente precisa tomar só apenas um cuidado. O texto aqui, eu sei que alguns já trabalharam somente, que esse é o nosso problema hoje, que são as bebidas, né? Naquela época aí não tinha a variedade que nós temos. Aqui o problema é de alimento. Apenas tome um cuidado para você não cair na seguinte cilada. Não, então eu tenho que sair com o meu amigo, beber muito com ele para levar ele para Cristo. Não vai cair nessa cilada, viu, irmãos? Não é esse o sentido do texto. Nenhum. Igreja, não é essa a conotação que o texto está dando a ênfase. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não justificar nossos atos pecaminosos com argumentos espirituais e que na verdade são falsos. Ou o jovem vai brincar com namoro missionário, já viram? Namoro missionário. Ah, pastor, eu vou namorar aquela moça incrédula para levar para Cristo. Ou vice-versa, né? Vou namorar aquele moço incrédulo para levar ele para... Não se aplica isso a esse texto, por favor. Não vai usar... Eu tenho que falar isso porque alguém pode sair, olha, eu vou colher o fraco na fé agora, né? Eu vou dar um subsídio para o meu pecado. Não é, igreja. O propósito do texto nessa noite é: o que me torna aceitável diante de Deus? Somente Cristo. Paulo trabalha isso. O que me torna aceitável diante de Deus? Comer ou não comer algumas coisas? Não, Cristo me torna aceitável. Aí, veja o verso 2. Um crê. Quando Paulo diz aqui um crê, ele está apresentando o cristão forte. Sim,
O fraco já sabemos quem é, certo? Primeiro versículo. E o forte aparece no verso 2. Um crê que pode comer de tudo. Nesse contexto, fé ela é usada no sentido de segurança ou confiança. A forma como o cristão entende o evangelho, a forma como o cristão entende a conversão, faz com que ele entenda que uma dieta adotada não apresenta influência em sua vida espiritual. Sim, igreja. A forma como você entende o evangelho não influencia na sua dieta, achando que isso vai lhe tornar mais perto ou mais longe do Senhor. Veja o verso 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Por que chama servo alheio aqui? Porque são crentes. Está falando sobre... Ambos estão na mesma igreja, no mesmo grupo. Então o cristão não deve rejeitar outro cristão, porque ele também é servo de Deus. O verso 4 ele traz um jogo de palavras aqui no meio do versículo. É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai. Senhor com letra minúscula, certo? Mas estará firme, pois o Senhor, letra maiúscula, é poderoso, como que está? É poderoso para o firmar. O que está dizendo aqui? O cristão fraco não é senhor, ele não é dono do irmão forte. E o irmão forte não é dono, não é senhor do fraco. Quem é o Senhor? Deus. E é somente a Ele que todos os cristãos devem prestar contas. Então não é, me perdoem de novo a menção, não é mais forte quem bate palma ou mais fraco, não é, ou coloca outras práticas, não sei, temos várias, não se mede intensidade por aquele que ora levantando as mãos, ou que está sentado no banco e na sua comunhão com Deus. Não são esses pontos que estão contando, Paulo diz aqui. Um não é senhor do outro, mas há um Senhor que é sobre todos. Aqui nos versos 5 e 6, ele menciona as dificuldades que foram encontradas. Ele fala dos dias, né? Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro. Provavelmente uma referência ao sábado, ou aos dias especiais na lei cerimonial lá do Antigo Testamento. Todos os dias devem ser dedicados a Deus mediante um viver santo e um serviço piedoso. Igreja, Paulo trabalha o conceito da importância da convicção pessoal nessas questões mais polêmicas. Por isso que ele fala, no versículo nós encontramos, deixa eu ver se encontro aqui, no versículo 10, todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Cada um há de prestar a sua conta. Então Paulo trabalha o conceito dessa convicção pessoal. Igreja, todos, tantos os fortes que aparecem aqui, como os mais fracos, devem ter a mesma motivação. E qual que é a motivação? Todos devem desejar servir ao Senhor e dar graças por aquilo que Ele supriu. Fortes e fracos. E no verso 10, porque julgas o teu irmão. Para quem é essa pergunta? Pergunta para os cristãos fracos. Eles estavam julgando os judeus, os gentios. E a outra pergunta, por que despreza o teu irmão? São os cristãos fortes, os gentios que estavam julgando os judeus. E a primeira é os judeus ou os gentios. Ele está falando, por que há tanto julgamento? Por que há tanto desprezo na igreja? Eu queria trazer para a igreja 5 perguntas, está no slide. Por favor, a primeira pergunta. Sem a resposta ainda, tá? Só primeiro... Eu trabalho com questões também nas quartas-feiras, e eu trouxe as questões agora aqui para a gente ajudar a entender um pouco melhor o texto, para a nossa aplicação final. Isso, aparece a primeira pergunta. Primeira pergunta, isso. Pensando no texto que nós lemos nessa noite, qual que é o problema do fraco da fé? E qual o problema do forte na fé? Porque a Paulo identifica. Mesmo que o forte na fé ele já amadureceu, ele ainda mostra um problema. Por favor, vamos colocar a resposta? Pode colocar ela toda. Isso, mais um, por favor. O fraco, ele julga. E o forte,
ele despreza. Então vamos dar um exemplo aqui. William, você fica em pé, por favor. Você é o fraco na fé. Desculpa, aqui é só um exemplo. E Nai, você fica em pé, você é forte na fé. Vira de lado assim para a igreja ver vocês de perfil, por favor. Agora, William, você como forte na fé, você está representando aí o gentil. Você fala, posso comer de tudo. Olha com um olhar de julgamento para Nai. É sua namorada, mas enfim, né? É difícil fazer isso, né? A Nai, ela é fraca porque ela é uma judia, ela se converteu do judaísmo, é uma cristã, mas ela olha para o William daquele olhar assim, mas como que ele come de tudo e é cristão? Eu até deveria trazer aqui um pedaço de carne para segurar na mão, enfim. Isso, ele está se achando superior. Olha para ela como um julgamento, e ela olha para ele com desprezo. Ela tem braço cruzado, desprezando. Fizeram muito bem, obrigado. Pode se sentar. Igreja, nós brincamos com isso, mas na igreja a gente pode agir assim, não pode às vezes? Olha para um outro com um olhar de superioridade, e aquele que não amadureceu na fé, olha assim, mas olha que absurdo que está. Um problema dos dois. Qual que é o problema dos dois que o texto traz? Perda do foco, do propósito. Questões secundárias não podem atrapalhar a comunhão e o trabalho da igreja. Essa é a tônica do texto. Questões secundárias não podem atrapalhar a comunhão e o trabalho da igreja. Toma muito cuidado quando você se preocupa muito com a roupa do outro. Eu sei que tem zelo, né, mas vamos tomar cuidado com algumas coisas que podem estar atrapalhando o nosso foco de verdadeiros cristãos. Vamos para a segunda questão. Segunda pergunta. Tirando o problema de julgamento, Paulo deixa claro que o forte na fé já avançou na vida espiritual. Sim, aqui no texto a gente tem que entender isso. Há um forte na fé, e Paulo elogia o forte na fé. O único problema foi o julgamento. Mas tirando isso, que progresso, que avanço que é esse? Como se tornar um maduro na fé? Vamos à resposta. Amar, obedecer e servir a Cristo fazem parte da motivação principal. Outras coisas são outras coisas. O meu foco principal é amar, obedecer e servir ao Senhor. Vamos à próxima questão. São 5 questões. Quais são os critérios para a vida espiritual? O texto de hoje pode dar margem para o tudo pode? Isso é um perigo, né? Então eu posso fazer tudo para poder ganhar alguém. Versos 4, dá uma olhada na sua Bíblia antes da resposta. O que nós temos no verso 4? Quem és tu que julgas o servo alheio? Ambos estão servindo. Veja o verso 8. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Então, qual é o critério para uma vida espiritual? Vamos às respostas. O texto está lidando com pessoas que servem e vivem para o Senhor. E pessoas que servem e vivem para Cristo não se envolvem com práticas pecaminosas. Por isso que eu disse, cuidado para você não pegar esse texto e abrir precedente para você encher a cara, para você tentar ganhar um amigo seu para Cristo. Não tem nada a ver com isso. Aqui está tratando de pessoas dentro da igreja que servem e vivem para Cristo. Não se envolvem com práticas pecaminosas. Próxima questão, questão 4. Como o forte na fé pode ensinar o fraco na fé? Nós temos a resposta no primeiro versículo. Pode colocar, por favor. Acolhendo, conduzindo-o para os ensinos de Cristo. A esperança de Paulo é que um dia esse judeu cristão que não está comendo carne, por exemplo, ele amadureça na fé a ponto que ele pense, nossa, por que eu estava agindo dessa forma? Se a graça de Cristo é suficiente. Eu não sei se você já ouviu testemunho de pessoas assim.
Pastor, antes eu andava cego, eu fazia umas coisas absurdas, tenho vergonha de mencionar, achando que Deus estava me aceitando mais por eu fazer aquilo. Hoje eu entendo. Já viram isso? Acho que você já ouviu, eu já ouvi. Hoje eu amadureci na fé, entendendo que aquilo que eu fazia não tinha nada a ver com espiritualidade. Era uma ignorância minha, falta de conhecimento. Mas, como aquela pessoa cresceu? Pessoas julgando? Não, ele fala, acolhei, ensine ele, conduza a pessoa para os ensinos de Cristo. Não fique apontando, é como se o William ficasse apenas apontando para a Naya, aqui naquele quadro que nós montamos, e julgando, e ela não tendo oportunidade de crescer, e cada vez se recolhendo mais, se afastando mais. Não, qual que é a proposta bíblica? Que Paulo, olha, mostre para ele, que o apego ao passado, aos costumes e tradições, não vão te deixar mais perto do Senhor. É Cristo que nos conduz a Deus. Então, somente Ele, e pela graça dEle. Vamos para a última questão. O que o verso 4, no finalzinho dele, por isso que eu coloquei final lá, nos ensina? Dá uma olhadinha no verso 4. O Senhor é o quê? Poderoso para o firmar. Igreja, eu creio que essa mensagem deve ficar em nosso coração. Pode pôr a resposta lá, por favor. O Senhor é poderoso para afirmar quem não está firme. Eu e você somos só instrumentos. Ou vamos crer mais nisso, igreja? Menos julgamento e mais crença que o Senhor é poderoso para afirmar aquele que não está firme. Ele pode fazer isso. Talvez a nossa oração, hoje foi um estudo assim, para a igreja mesmo, um alerta para nós. Senhor, me livra das distrações. Que questões secundárias, só porque alguém infringiu um gosto meu, não atrapalhem a minha devoção ao Senhor. Só porque alguém fez alguma coisa que nem pecado é, ou eu não tenho condições de saber se mas limpa o meu coração para que isso não atrapalhe o meu culto ao Senhor. Ajuda-me a entender e saber que o que está acontecendo compete tão somente aquela pessoa que dará conta de si mesma. Eu não tolero alguém que, quando canta, levanta a sua mão, ou aquela pessoa que não manifesta. Não, Senhor, livre-me dessas coisas. Talvez a nossa oração nessa noite, igreja, olhando para esse texto, Senhor, renova em mim motivações corretas. Amém, igreja? Renova em mim motivações corretas em Cristo Jesus. Livra-me de questões secundárias. Essas são entregues ao Senhor. Estas são entregues ao Senhor. Que a minha igreja, a começar em mim, não perca o foco e caminhe em unidade para a glória do Senhor. Senhor, ajuda-me a não perder o foco. Ajuda-me a entender que o Senhor é poderoso para afirmar quem não está firme. É o Senhor e não sou eu. Que eu cresça, amadureça na fé, mas nesse Senhor que é poderoso. Vamos orar ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Irmãos, nós somos igreja, eu e você, todos aqui somos igreja. E talvez lutamos com questões dessa natureza. Perdemos o foco. Nós desviamos a nossa mente. Achamos que o outro que está do meu lado tem que ser igualzinho a mim, na forma de adorar, na forma de orar, na forma de caminhar, talvez até na forma de conversar. É tempo de a gente se entregar ao Senhor e falar: Senhor, ajuda-me a entender que o outro não tem que agir igualzinho a mim. Talvez isso tenha atrapalhado muitas vezes até o culto, alguma devoção. Mas a nossa oração nessa noite, Senhor, renova em mim motivações corretas, em Cristo Jesus. Livra-me, Senhor, de questões secundárias que atrapalham minha mente. Essas eu entrego ao Senhor. Que você possa orar também nessa noite, nesse momento, Senhor, que a minha igreja
não perca o foco e caminhe para a glória do Senhor. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, que nos desafia a sermos amadurecidos na fé, fortes. E que tua palavra mesmo, ó Deus, promova isto em nós. Livra-nos de nós mesmos, de nossas inquietações, e ajuda-nos a sermos mais maduros, mais amadurecidos. Uma espiritualidade saudável, não de condenação, não de avaliação, não de comparação. Uma espiritualidade saudável que reconheça o poder do Senhor para afirmar o mais fraco. Tão somente que sejamos instrumento em tuas mãos, nas mãos do Deus que é poderoso. E que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso alvo, alvo da igreja, para a honra e glória do Senhor. Oramos pedindo, agradecidos, em nome de Cristo Jesus.